Se você é um autor iniciante e está pensando em publicar seu livro, mas está na dúvida sobre qual caminho seguir, se é publicando como editora ou publicando sozinho, então esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Beatriz, escritora e redatora publicitária, e você pode conferir meu trabalho aqui na descrição do vídeo. Hoje você vai descobrir as diferenças entre publicar sozinho e publicar como editora, conhecer os dois tipos de editora que existem no mercado e descobrir qual é o melhor caminho para quem está começando. Então, fica comigo até o final. Antes de tudo, acho importante começar te contando quais são os caminhos da publicação, que são basicamente 3. Então, você tem a publicação em uma editora tradicional, a publicação em uma editora de coparticipação ou editora prestadora de serviço e a autopublicação. E agora nós vamos conhecer as características e definir os prós e os contras de cada um desses caminhos da publicação. O primeiro caminho é a publicação em uma editora tradicional, que é o caminho mais sonhado pela grande maioria dos escritores, inclusive por mim. Então, na publicação tradicional, você não gasta nada para publicar, entra numa casa editorial grande, de renome, e recebe os royalties do seu livro sem ter que se preocupar com nenhum outro processo editorial, a não ser o marketing, que faz parte da jornada de todo autor. Por esse caminho, você ainda vai ter que construir a sua marca enquanto autor, mas você não vai precisar se preocupar com outros processos, como diagramação, revisão, capa, nada disso. A editora vai cuidar de tudo para você. E aqui você ainda conta com o nome da editora, que já carrega um peso e já colabora muito para as vendas do seu livro, porque vai servir como uma validação do seu trabalho. Então isso é muito positivo. E agora, talvez você esteja pensando que eu nem preciso falar dos outros caminhos, porque é óbvio que é esse que você quer seguir, né? Mas calma, que esse caminho tem um pequeno probleminha, que esse é o caminho mais competitivo que existe e dificilmente um autor iniciante consegue seguir por ele. Isso acontece porque esse tipo de editora faz um investimento. Então, ela vai gastar para publicar o seu livro, ela vai fazer como se fosse uma aposta na sua obra. E ela conta que todo esse dinheiro investido vai voltar para ela, vai dar lucro para ela, de modo que ela consiga pagar os funcionários também e manter todo o negócio funcionando. E é exatamente por esse motivo que esse tipo de editora prefere publicar 2 tipos de obras. O primeiro tipo são as obras gringas. Por quê? Porque essas obras elas já têm um sucesso validado lá fora. Então, quando elas vêm para cá, elas já têm um nome. Ou seja, é muito mais seguro para uma editora apostar numa obra que já está bombando lá fora. O fato de que ela vai trazer para cá funciona então como uma espécie de garantia de que aquela obra vai funcionar aqui no Brasil. Mas esse tipo de editora também investe em escritores nacionais que já possuem um público aqui dentro, ou seja, que já tem alguma relevância no mercado. É por isso que a gente vê por aí youtubers lançando livros da vida deles, ou algum expert de finanças conhecido aqui na internet lançando livros. Por quê? Porque essas pessoas já têm um público, essas pessoas já são conhecidas, então é muito mais fácil para uma editora apostar na obra delas. E aqui nós precisamos de muita atenção, porque talvez a sua história seja maravilhosa e cheia de potencial, mas nem sempre um livro só se vende por isso. Existem outros fatores que impactam essa demanda e que fazem então com que seja muito difícil entrar numa casa editorial como essa. Então elas recebem muitos originais e talvez você mandando o seu para lá, talvez ele nem seja lido. Agora eu quero trazer um comentário de uma escritora que eu vi no Facebook. E eu acho muito interessante conversar sobre isso, então presta atenção porque é importante. Essa escritora estava criticando outra escritora que estava vendendo um curso de autopublicação. E aí, na crítica dela, ela falou que transformaram o livro num produto e que tudo hoje é mercado e que tudo hoje é venda, etc. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Um livro sempre foi um produto e a publicação e venda de livros é um mercado, o mercado editorial. Então, se você quer publicar e vender, você precisa aprender a lidar com esse mercado. Agora, se você quer escrever porque você acha bonito, porque você acha artístico e você não tá nem aí, você não quer vender, você não quer fazer nada disso, tudo bem, é um direito seu. Mas à medida que você deseja ter o seu livro, deseja que outras pessoas comprem o seu livro, você precisa encarar o livro como um produto e precisa entender do mercado editorial.
Até porque tem muitos escritores que sonham em viver dos seus livros e isso é possível. Não estou falando que é fácil, estou falando que é possível. Mas para isso a gente precisa sair um pouco dessa bolha de eu odeio mercado, eu odeio coisas mercadológicas, eu odeio marketing, porque as pessoas estão vendendo não sei o quê, porque o capista me cobrou muito caro. Gente, vamos crescer um pouquinho, né? Vamos encarar as coisas com mais seriedade. E é por isso que eu não quero te desanimar, porque existem outros caminhos de publicação além desse pela editora tradicional. Então, o segundo caminho é por uma editora de coparticipação ou uma editora prestadora de serviço. E o que isso significa? Significa que você vai pagar uma parte, pelo menos, da publicação do seu livro para essa editora. É por isso que se chama editora de coparticipação, ou seja, você e a editora vão investir juntos no seu livro. E como você também vai arcar com um pouco dos custos do seu livro, é muito mais fácil entrar numa editora dessas, porque, claro, custa dinheiro. Agora, sobre esse caminho específico, eu tenho algumas ressalvas e eu preciso que você fique atento aqui. Existem editoras nesse estilo que são super sérias, que realmente vão trabalhar ali no seu livro, que vão trazer uma capa legal, uma boa revisão, diagramação. Enfim, existem editoras que realmente vão cuidar desses processos editoriais para você. Porém, existem outras que, infelizmente, só querem o seu dinheiro. E por que eu tô te contando isso? Porque tem muito autor por aí que cai em golpe. Sim, gente, todo mercado tem isso e, infelizmente, o mercado editorial não está livre. Nós temos editoras por aí que dão golpe nos autores. Por exemplo, talvez a editora prometa aí para você no contrato uma preparação de texto, uma revisão. E aí, quando você pega o seu livro, você vê que nada foi revisado, que o livro continua com um monte de erro, enfim. Você vê que eles não fizeram o trabalho deles. Já teve casos também de autores que a editora prometeu que ia distribuir o livro em várias livrarias no país, ia fazer marketing e tudo mais. E quando o autor assinou o contrato, depois que estava tudo certo, a editora pulou fora, sumiu. Enfim, esse tipo de coisa acontece e você precisa ficar muito atento. No meu primeiro livro, uma editora chegou a me propor esse projeto de coparticipação, mas lendo os termos, lendo o contrato e principalmente essa questão de divisão de lucros, eu não aceitei. Então, você precisa de muita atenção aqui. Se alguma editora desse tipo chegar te propondo esse caminho da publicação, eu preciso que você olhe esse contrato muito direitinho, eu preciso que você leia as cláusulas, entenda direitinho quanto tempo seu livro vai ficar lá, como vai funcionar a distribuição de lucros, quais são os serviços oferecidos. Você também precisa entender se algum autor já publicou por essa editora, como é que esse autor avalia, enfim, procura, pesquisa, porque essa é uma coisa muito delicada e eu não quero que você corra o risco de deixar o seu livro preso aí por 2 anos ou mais na mão de uma editora que está se lixando para sua obra. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o terceiro caminho da publicação, que é o caminho da autopublicação. Esse caminho é o meu favorito e é o que eu indico aos escritores iniciantes. E eu já vou te contar por quê. Na autopublicação, então, você publica o seu livro sozinho, sem o intermédio de uma editora. Mas existe um problema com a autopublicação que afasta muitos leitores de livros autopublicados. E esse problema é justamente a falta de qualidade desses livros. Vamos lá! A autopublicação é um caminho quase sem barreira de entrada para os escritores iniciantes. Isso porque hoje você conta com várias plataformas que você pode publicar o seu livro de graça. Então a gente tem o Wattpad, a gente tem a Amazon, a gente tem o eClap, várias plataformas que é só colocar o seu livro lá e começar a vender. O problema é que muitos escritores não investem no livro, eles não trabalham na qualidade daquela obra, eles só querem saber de vender, jogam lá de qualquer jeito e é isso aí. Por isso, aqui, nesse caminho, é fundamental, imprescindível você contar com a ajuda de outros profissionais do livro. Porque assim, o fato de você ser o dono do seu projeto de publicação, o fato de você ser o responsável por lidar com esses processos,
não significa de forma alguma que você deve seguir sozinho. Pelo contrário, você precisa da ajuda de outras pessoas. Capistas, diagramadores, revisores, leitores críticos, enfim, tem vários profissionais aí que você pode contar para melhorar a qualidade do seu livro antes de colocar ele para venda. Porque a verdade é o seguinte, é impossível, sim, impossível garantir a qualidade da sua obra trabalhando sozinho. Quer ver um exemplo? Revisão de texto. Gente, pelo amor de Deus, o revisor é o mínimo que você precisa para publicar um livro. Olha só o que acontece. Até em livros publicados por editoras grandes, a gente já tem erros que passam. Imagina você olhando o seu livro sozinho. Agora, mesmo que você chame um revisor, um bom revisor, corre o risco também da sua obra passar algum erro ou outro. Mas isso não tem problema. O problema é você entregar uma obra mal revisada e já colocar ela para vender. Por quê? Porque a gente fica olhando para aquele texto, a nossa vista ela fica incapaz de detectar as coisas. Então, vão ter erros que você vai deixar passar no seu livro. Você precisa de um olhar externo, você precisa, esse é o mínimo. O mínimo para uma publicação independente é chamar um revisor e preparador de texto. O mínimo, tá? E se você não tem dinheiro para fazer isso, você tem dois caminhos. Ou você vai contar, por exemplo, com a ajuda de um professor ou alguém ou algum profissional que tope te ajudar lá de graça, ou você vai publicar o seu livro numa plataforma gratuita para você conseguir criar público e para você conseguir fazer um projeto de financiamento coletivo. Gente, o financiamento coletivo é a melhor opção para autores que não têm dinheiro para publicar. Por quê? Porque no financiamento coletivo você junta um pessoal que já gosta da sua escrita e eles, toda essa gente vai te ajudar, vai doar dinheiro para que você consiga publicar o seu livro. Então é um caminho que existe, é um caminho que você pode usar se você realmente não tem como investir. O que não dá é você pegar um livro mal trabalhado e colocar nas plataformas e querer vender. E o pior, tem autores nacionais, eu vejo acontecendo isso direto. O leitor vai lá, compra o livro, reclama do livro, faz uma crítica, então ou fala que o livro tem muito erro, ou fala que o livro está mal escrito, mal trabalhado. Enfim, o leitor fala isso e o escritor fica bravo. Gente, pelo amor de Deus! O leitor, à medida que ele compra, que ele dá dinheiro para você, ele vai exigir uma qualidade diferente. Porque uma coisa é você entrar no Wattpad e ler alguma coisa de graça. Outra coisa completamente diferente é você pagar para ler, entendeu? Esse que é o problema. Então, cuidar da publicação de um livro é um processo muito delicado. O meu livro, como eu falei, eu paguei revisor e mesmo assim teve leitor que veio me falar, ó, eu vi um errinho aqui e tal, mas foi coisa pouca. Mas por quê? Porque eu tomei cuidado e mesmo assim passou, as coisas passaram. Imagina se eu tivesse feito tudo sozinha. Então, a questão da autopublicação é justamente essa. Você precisa contar com bons profissionais ao seu lado para que vocês consigam entregar ao leitor uma boa experiência, mesmo se alguns erros forem cometidos no processo. É normal, você é humano, o revisor é humano. Enfim, um erro ou outro, gente, acontece, não tem o que fazer. Mas a sua dedicação e a sua prática com o tempo vai te fazer contar histórias cada vez melhores. E o que é muito bacana de ir nesse caminho da autopublicação é que você vai ter o feedback dos leitores. Então, eu tive várias críticas sobre o meu livro. E eu, inclusive, eu paguei uma leitura crítica. Vou contar essa história para vocês rapidinho. Eu paguei uma leitura crítica para o meu livro. E quando a gente paga uma leitura crítica, gente, a gente quer ouvir crítica. A gente precisa ouvir crítica. A minha leitora crítica, que eu contratei, falou que estava tudo bem, que o livro estava tudo certo. E aí, quando eu coloquei o livro para vender, que eu comecei a ver os comentários das pessoas, os próprios leitores falaram, olha, eu achei esse problema na trama, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Então, com esses comentários, eu pude enxergar o que eu tinha errado no meu livro. E esses comentários fizeram a minha escrita crescer, me fizeram evoluir enquanto autora. Então, você não tem que ficar com medo da crítica dos leitores, você tem que querer que as pessoas critiquem, porque só com a crítica, e presta atenção, a crítica
correta, a crítica boa, a crítica que vai te falar o que está errado. Não é aquela crítica assim, esse livro é uma bosta. Não, essa você releva, você descarta. Porque não é assim que faz uma crítica. Estou falando uma crítica séria, uma crítica honesta, de um leitor honesto. Essa crítica te faz crescer. Essa crítica te faz crescer. Eu tive crítica do meu livro desse jeito, eu agradeço muito aos leitores que criticaram e que me fizeram enxergar coisas que eu não enxergava. E eu tive críticas também do estilo, eu não gostei muito do seu livro porque algumas coisas não fizeram sentido. E até hoje eu não sei que coisas foram essas. Você entende? Coisa vaga que você não consegue melhorar, porque assim, que coisas não fizeram sentido? Eu não sei. Coisa vaga, esquece. Crítica vaga, você deleta. Às vezes, o seu livro só não funcionou para aquela pessoa. Agora, você precisa procurar isso. É a crítica construtiva, a crítica real que te faça crescer como autor. Isso sim vai fazer a sua escrita evoluir. E aí, ao longo desse caminho da autopublicação, você vai aprendendo cada vez mais e cada vez mais entregando uma experiência melhor para o seu leitor. E para a autopublicação, a Amazon é uma excelente plataforma. Por quê? Porque além dela contar já com a autoridade dela, ela conta com aqueles rankings de e-books. Então, você tem lá o ranking de romance, o ranking de livros mais vendidos, e-books mais vendidos. Seu livro pode entrar lá e aí lá você vai conseguir mais leitores entrando nesses rankings. Também é uma plataforma bem fácil de mexer, bem fácil de usar. E é uma plataforma que te paga até 70% dos royalties do seu livro. Fora as avaliações que os leitores deixam lá e que ajudam outras pessoas e te ajudam a vender mais também. Na minha experiência lá, eu tive um livro publicado, mas na época eu não divulguei tanto quanto eu deveria. E assim, eu vendi, não paguei nem o valor que eu investi no meu livro, não paguei. Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter publicado por lá. Porque eu comecei lá a realmente encontrar leitores que estavam dispostos a pagar pelo que eu escrevia. E isso muda o jogo completamente. Então é super positivo sim. Meu grande sonho, eu não vou mentir para você, é entrar numa editora tradicional. Mas enquanto isso não acontece, eu vou ficar aqui publicando, procurando bons profissionais para me ajudar no processo e investindo no meu livro e no meu marketing da melhor forma que eu consigo. Por isso, eu te aconselho a fazer o mesmo. Afinal, o seu sonho de ser publicado por uma editora tradicional não vai ficar mais distante se você seguir pelo caminho da autopublicação. Pelo contrário, ele só vai ficar mais próximo. Agora, se você precisa de ajuda para autopublicar o seu livro, eu tenho aqui nesse canal uma playlist feita especialmente para escritores iniciantes e eu vou deixar o link dela aqui em cima no card. Mas e aí, qual desses caminhos você vai escolher para publicar o seu livro? Me conta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo!